Este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemos nele. Salmo 118, verso 24, é o momento que nós estamos nessa manhã, nos reunindo no templo para juntos adorarmos ao nosso Deus. Eu quero, nesse momento, convidá-lo a se colocar de pé para nós estarmos fazendo a leitura bíblica, orando ao nosso Deus. Quero desde já cumprimentar, saudar com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos que aqui estão presentes, aqueles que acompanham o culto através da transmissão. Nosso desejo é que nessa manhã Deus esteja falando aos nossos corações de tal maneira que saiamos daqui diferente da maneira que entramos, pois Deus produzirá para nós edificação por intermédio do culto que a Ele prestaremos nessa manhã. Nós vamos orar nesse instante. Quero compartilhar com os irmãos. Temos algumas questões que elas estão nos pondo cada vez mais numa condição de dependência do nosso Deus, que é pastor Djalma, saiu da UTI, está já no quarto, mas ainda não recebeu alta médica. Estejamos orando por ele. Não é? Está vivendo um outro momento da sua vida, carecendo, precisando das nossas orações. O Eudes também, filho do pastor, está também, nesse instante, precisando da nossa oração, do apoio de toda a igreja, e eu louvo a Deus porque a igreja tem se comprometido tanto com o pastor quanto com o Eudes e também com os demais irmãos que estão passando situações semelhantes a deles. Pedimos também oração pela nossa irmã Sônia Borg. Nossa irmã Sônia Borg tem produzido para ela também uma alegria muito grande poder receber na sua residência, ou melhor, na residência da sua filha, a presença dos irmãos. Então, nós louvamos a Deus pela mobilização da igreja em orações, em assistência para que esses irmãos estejam passando esse momento na certeza que o Senhor está com eles e a igreja está também acompanhando. Eu louvo a Deus porque entendemos que o Senhor nos chama para chorarmos juntos e nos alegrarmos juntos, e a igreja é o corpo de Cristo que vive em unidade, não é? Para que estejamos assim, cuidando um dos outros. Mandamentos de mutualidade, levai as cargas um dos outros, orai um pelos outros, amai-vos uns aos outros. Feche seus olhos, por favor, e vamos falar com Deus. Grandioso Deus e eterno Pai, graça a nós te damos nessa manhã, pelo privilégio que temos de retornarmos à Tua casa para juntos estarmos cultuando o Teu nome. Obrigado, ó Deus, porque já passamos aqui um tempo de qualidade, estudando a palavra de Deus acerca, ó Deus, daquela que foi considerada a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo junto com Barnabé. Deus, obrigado, porque a lição diz aquilo que nós compreendemos não só para a igreja primitiva, mas também para nós como igreja de Cristo Jesus, fazendo assim, ó Deus, menção de que somos vistos pelo mundo como uma carta que deve ser lida trazendo evidências do poder de Deus, dos sinais, dos milagres e das maravilhas que o Senhor realiza, sobretudo, transformando vidas, ó Deus, e resgatando o pecador da sua vã maneira de viver. Pai, obrigado, ó Deus, porque a lição diz, extraída dos capítulos 13 e 14, que, ó Deus, o Espírito Santo que separou a Paulo e Barnabé, mas foram com a anuência da igreja, que viram evidências de um chamado na vida daqueles dois servos que no campo missionário produziram para a glória do Teu nome frutos dignos, ó Deus, de exaltação do nome do Senhor. Por isso nós pedimos
que aquilo que o Espírito Santo estiver falando, nós possamos ouvir, como diz em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala à igreja, ó Deus. Que a Tua palavra possa nortear a nossa vida, que a Tua palavra, ó Deus, seja desejada por nós, como salmista, ó, quanto eu amo a Tua lei, a Tua palavra, que esse amor possa se externar em leitura, em devoção, em confiarmos nas promessas do Senhor. Pai, esta é a manhã também, que depositamos no Teu altar as nossas, ó Deus, ações de graça, no nosso louvor e a nossa gratidão, porque são incontáveis as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Nós estamos aqui nessa manhã porque nós deitamos, levantamos, porque o Senhor nos sustentou. A vida é uma dádiva dada, concedida pelo Senhor. A salvação é outra dádiva concedida pelo Senhor. E por isso, ó Deus, nós hoje queremos exaltar o Teu nome, porque o Senhor nos criou e o Senhor realizou uma obra redentora para que nós pudéssemos ser salvos e hoje fazermos parte do reino de Deus. Por isso, nós temos a convicção, a confiança que em Ti a resposta, a esperança, a solução, ó Deus, a certeza de que o Senhor está atento à oração que está sendo feita aqui neste lugar. Pai, em nome de Jesus, renove as forças, dê saúde emocional, física e espiritual para os nossos irmãos que estão enfermos, ó Deus. Cuida do pastor Djalma ali no leito daquele hospital. Cuida do Eudes no leito na sua residência. Cuida da nossa irmã Sônia Borg, ó Pai. Em nome de Jesus, nós queremos colocá-los diante do Senhor, porque o Senhor já tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, ó Deus. Por isso nós te pedimos que eles permaneçam firmes na fé em Cristo Jesus, sejam no seu homem interior renovado pelo Teu Espírito Santo, e nós, como igreja, queremos, ó Deus, estarmos juntos, sermos solidários nesse momento que os Teus servos estão vivendo. Pai, cuida dos demais irmãos que estão enfermos, parentes, cuida também, ó Deus, daqueles que estão sem ânimo, ó Deus, que estão precisando ser revigorados. Ajuda-nos, ó Deus, a continuarmos caminhando, olhando tão somente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Tudo isso nós te pedimos, ó Deus, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, leamos juntos Mateus capítulo 7, verso de número 24. Logo depois quero convidar a nossa irmã Lígia, que vai nos conduzir no cântico de número 592, Lar Feliz, nós vamos ser do HCC. Leamos todos em uma só voz. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Nós vamos ainda de pé louvarmos o nosso Deus sob a regência da nossa irmã Lígia. Nesses dias de tantas incertezas,
a fé precisam ter, cada um pondo em Deus a confiança. Sendo assim, lar feliz nós vamos ser. Com amor, lar feliz nós vamos ser. Nesses dias de tanta violência, nossos lares paciência devem ter, cada um cultivando a tolerância. Sendo assim, lar feliz nós vamos ser. Com amor, lar feliz nós vamos ser. Nesses dias de tanta insegurança, nossos lares firmeza devem ter. Pais e filhos buscando harmonia, com Jesus lar feliz nós vamos ser. Com amor, lar feliz nós vamos ser. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nesse instante nós vamos fazer as nossas comunicações, o que vem por aí. Quero desde já adiantar, irmãos, essa manhã temos a presença do pastor Marcos Valério, da sua esposa e mãe Eusani. Pastor Marcos Valério, pastor titular da Primeira Igreja Batista de São Carlos. O que vem por aí estará acontecendo na próxima terça-feira aqui na Igreja Reunião das Mulheres Cristãs em Missão, a partir das 19h30. Sociedade de Homens Batista também se reunirá aqui na igreja às 19h30. Quarta-feira, irmãos, nós estamos encerrando, nessa próxima quarta-feira, o nosso estudo através do livro Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração, de Gregory Friesen. Então, quarta-feira estaremos fazendo 2 momentos, às 19h30 às 20h, oração, e a partir das 20h, culto com estudo bíblico. Reunião da juventude, no dia 31, no próximo sábado, às 19h15, aqui na igreja. Motivar, incentivar todos os jovens, quer seja membro ou não. A atividade tem sido edificante, sobretudo, para aqueles que têm vindo, que têm participado. A última tivemos uma palestra muito edificante. Logo depois da palestra, tem um louvor também, palestra, louvor, dirigido pelos jovens. Tem uma parte social e depois tem o vôlei aqui na quadra. Então, tem sido 4 momentos distintos e todos eles muito edificantes com a nossa juventude. A nossa campanha, irmãos, para a revitalização do nosso departamento infantil continua. Aqueles que puderem cooperar, ali está a chave Pix, que é o CNPJ da igreja, especificando que na oferta 01, para que a tesouraria tenha conhecimento que a oferta é específica para o departamento infantil. Grupo de intercessores, se você quer orar, fazer parte do grupo, entre em contato comigo, seu nome será inserido no grupo. Evangelismo pessoal, através do folheto que temos ali na porta, traz os dados da igreja e, no verso, traz o plano de salvação. São 5 tópicos que você poderá desenvolver ou apenas entregar o folheto, quando assim não for possível fazer a exposição. Mas isso pode ser entregue ao seu vizinho, no seu trabalho, na academia, no supermercado, na fila do INSS, no hospital, enfim, aonde nós entendermos que tem um coração sem Cristo,
ali é para nós um campo missionário. Pode passar? Aniversariante da semana, no dia 28, Nicole. 26? Obrigado pela correção. Faremos a correção. Dia 26, Nicole, filha dos nossos irmãos Max e Nice. Dia 29, Mateus Reis, filho aqui do nossa irmã Ana Paula Reis. Dia 29, Nicolas. Está correto? Benção aí, hein? Foi Max e Nice, agora são os filhos agora. Deus abençoe a família. Casamento, dia 29, Lorena, filha do Mateus e da Thaís. Agora, Lorena tem uma irmã, a Isadora. Dia 30/5, nosso irmão Expedito, estava conosco aí na IBD. E no dia 30, nosso irmão Everton Petito. No dia 28, deve estar dando aqui, irmão, 65 ou 66 anos de vida conjugal aqui. Nosso irmão Norberto e a nossa irmã Maria Palma no dia 28. Vamos recitar Salmo 90, 12, expressando a nossa gratidão a Deus pela vida desses irmãos. Todos juntos. Ensina-nos a contar os nossos dias de tão... Alcance sabedoria. 90, 12. Vamos novamente? A culpa foi minha aqui, que eu tenho na mente uma versão diferente dessa aí. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Salmo 90, 12. Irmão, nós vamos nesse instante estarmos orando ao nosso Deus. Esse é um momento nosso de intercessão, momento esse que nós colocamos diante de Deus as nossas petições. Então, quero nesse instante, se há alguém, não da próxima semana, mas da semana passada, que completaram mais um ano de vida, eu convido a vir aqui à frente para nós estarmos orando por você, orando com você, oração essa de gratidão. Que você que nos visita também, se porventura ao longo da semana você completou mais um ano de vida, venha por favor também aqui à frente. Nós queremos estar orando, intercedendo a Deus pela sua vida. Irmãos, antes da oração, e é um dos motivos também, né? Foi, irmã, nós queremos... A Nina está lá atrás. Dia 23 foi a Nina, 19 Miguel e também a Josi. Eu quero desafiar os irmãos. Nós pusemos até o final de junho, mas se você... Temos 15 irmãos que até o momento já concluíram a leitura. Então, quero desafiar a igreja. Se você não concluiu, não pare, não desista, porque a nossa, irmãos, base para não sermos levados por vento de doutrina é justamente a nossa vida devocional, que é a oração e leitura da palavra. A minha pretensão esse ano é ultrapassarmos o último leitura que fizemos do Novo Testamento, tivemos 35 irmãos. Então, estamos com 15 e os irmãos, na medida que forem terminando, mantenham contato comigo. Queremos fazer do dia da entrega desse certificado um dia de celebração, não é? A igreja tem vários alvos, todos os anos nós renovamos os alvos. O primeiro de todos eles é sempre a leitura bíblica, porque ele vai estar elencando, determinando os outros, né? Churchill diz que grande virtude de cada um de nós é a coragem, porque a coragem determina as demais virtudes que se evidenciam na vida de cada um de nós. Então, convido os irmãos para que estejamos fazendo dessa maneira. Alguém que nessa hora tem alguma questão a qual nós estejamos orando? Põe, por favor, 2 Crônicas 7, 14 e 15. Se há, saia do seu lugar, por favor, venha aqui à frente. Nós queremos orar com você, por você,
não está conosco nessa manhã, nosso irmão Anísio Ferrer, porém ele teve o filho dele passando por cirurgia, pediu para agradecer a igreja, a cirurgia foi bem sucedida. Agora ele tem uma irmã dele que está passando por uma luta também e está pedindo oração. Domingo passado ele esteve conosco expondo essa necessidade. A tia da nossa irmã Elza, da mesma forma também, passando um momento difícil em relação à sua saúde. Então nós estamos orando, inclusive, pelos pais também, né? Do Rodrigo, da Rose, do Robson, e aprove a Deus, né? Está ouvindo o nosso clamor. Vamos ler todos juntos, porque esse verso fala, os dois versos falam acerca daquilo que Deus espera de cada um de nós como o Israel de Deus, não é que somos nós como Igreja de Cristo. Vamos ler juntos? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Pastor Marcos Valério, por favor, pastor Marcos, pegue o microfone, vem aqui à frente, interceda por nós, né? Eu quero também colocar a minha família, meus filhos, meu filho Mateus, a minha nora Isabel e a neta estão se dirigindo para Brasília, saíram, deixaram a Lúcia aqui, 8h45, e estão em viagem. Peço também pelo meu filho e família, para que Deus possa levá-los com segurança. Pedi também pelo pastor Djalma, pelo Eudes, pela irmã Sônia e os demais enfermos da nossa igreja. Por favor, pastor Marcos. Nosso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, o Senhor que tudo vê e controla todos os acontecimentos que existem debaixo do céu, sob a Tua direção e sob a Tua poderosa mão, aqui nos encontramos nesta Tua casa. Senhor, cada pessoa que subindo os degraus e chegar aqui nessa plataforma, estão dizendo que acreditam, que confiam e que esperam na Tua intervenção. Por isso, Senhor, esse momento é muito significativo para a Tua igreja, porque representa que nós, pecadores, somos cientes de quem somos e que nada merecemos, mas ao mesmo tempo nós reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos a Tua soberania e o Teu poder que é capaz de mudar todas as coisas, e o Senhor pode atender a cada um dos Teus filhos que aqui se encontram. Nominamos os enfermos para que a Tua boa mão, ó Deus, dê o milagre da cura. Nominamos, Senhor Deus, o filho do pastor Alexandre, que agora em viagem com esposa e filhinha, possa, debaixo da Tua mão poderosa, chegar ao seu destino em paz e segurança. Nominamos, Senhor Deus, cada família aqui presente, para que, estando aqui à frente ou nesses bancos, possa ser assistido pelo Teu Santo Espírito. Tu conheces, Senhor. A Tua palavra declara que até mesmo antes que saia uma palavra da nossa boca, o Senhor conhece. Obrigado, Senhor, por este tão grande conhecimento que o Senhor tem sobre nós. Porque até mesmo, Deus, as nossas orações podem ser equivocadas. Por isso, tudo agora entregamos em Tuas mãos, para que o Senhor faça segundo a Tua boa vontade. A Tua vontade que é perfeita, agradável e boa. Com perdão dos nossos pecados, assim entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Poderia assentar. Amado, nesse instante nós queremos convidar a nossa irmã Lídia, ela vai nos dirigir em mais um hino e nós estaremos também
fazendo uso desse tempo para consagrarmos a Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas. Quero aproveitar a oportunidade para glorificar a Deus, exaltar o Senhor e externar minha gratidão à igreja, porque nós ultrapassamos o nosso alvo de missões, a oferta dos irmãos, a tudo aquilo que foi feito pró-missões. Deus honrou a nossa fé, o nosso trabalho, e queremos também, irmãos, agradecer à igreja, cada uma das classes, pelo desafio, torneio de futebol, lava-jato, almoço, as classes cooperando, cantina. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela igreja, porque só foi possível porque Deus esteve conosco e os irmãos entenderam essa prioridade nossa de adorar e de proclamar. E proclamar se faz não só na nossa Jerusalém, Araraquara, mas até os confins da terra. Lígia, por favor. Vamos ficar em pé, irmãos? Trazei a casa do tesouro, dízimos e ofertas com amor, consagrai-vos como bons mordomos, desfrutando as divinas promessas, sim, provai-o, confiantes, dedicai-vos já ao Senhor. Grandes bênçãos sobre vós derramará. Quando minha fé vacila e falha, tudo se escurece ao meu redor. Com ternura meu Senhor me ampara, pelo seu amor então prossigo, confiantes, dedicai-vos já ao Senhor, que grandes bênçãos sobre vós derramará. Eu lhe dediquei a minha vida, todos os talentos, tempo e bens, com mil bênçãos ele me sustenta. Nele achei perdão e paz perene, sim, provai-o, confiantes, dedicai-vos já ao Senhor, que grandes bênçãos sobre vós derramará. Pedir à irmã Lígia que esteja orando, agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, e agradeça também por termos ultrapassado o nosso alvo de missões mundiais. Pai querido, nós te agradecemos por mais esse dia que estamos aqui, Senhor, te louvando, Senhor, exaltando o teu nome, Pai. Nós queremos agradecer, Senhor, por aqueles que têm sido fiéis e têm mantido, Senhor, o seu compromisso diante de ti, Pai. Nós queremos agradecer por esses e também por todos aqueles que ofertaram para missões e por isso pudemos atingir o nosso alvo, Senhor, que era um alvo ousado, mas o Senhor nos capacitou, Senhor. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, ainda de pé, nós queremos nesse instante convidar o pastor Marcos Valério, que estará nessa manhã trazendo a mensagem da parte de Deus para os nossos corações. Quero desde já agradecer aos irmãos e àqueles que nos visitam, não sei se são os que estão próximo lá da nossa irmã Bruna, Nayara, Darlan e Henrique. São eles, sejam bem-vindos, para nós é uma alegria recebê-los. Quem que está lá no infantil, Henrique ou Darlan?
Ah, está aqui, me perdoe, é porque eu não estava vendo. É quem ele é o Henrique. Darlan é o... Então, obrigado pela presença. Nós queremos agradecer a todos que nos visitam nessa manhã e a você que nos visita, uma mensagem a ser dirigida a você nessa manhã, que é: visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Saiam daqui com isso ecoando. O pastor falou, voltem sempre, né? Alegria poder recebê-lo. Irmãos, nesse instante, nós vamos passar a palavra ao pastor Marcos. Se for fazer a leitura, os irmãos já estão de pé. Agora ele conduzirá. O pastor Marcos é o nosso presidente da Ordem dos Pastores Batista, subseção do Planalto Paulista, amigo pessoal. Prazer recebê-lo nessa manhã. Está acompanhado da sua esposa, nossa irmã Eusani, que é também a presidente da União Feminina Missionária Batista do Planalto Paulista. Então, sou grato a Deus pela presença de vocês e me sinto honrado em poder recebê-los. Microfone, púlpito e a água. Desligo agora. Abramos nossas Bíblias no texto de Salmos, Salmo 127. Esse é o texto que nos foi passado como o tema, para trabalhar o tema desta manhã. O Salmo 127, e o versículo é o verso 1, mas eu quero já adiantar aos irmãos que eu estarei pregando em todo o Salmo 127, todo o Salmo, né? 5 versículos apenas, e ainda assim nós vamos dividir em 2 partes, tá bom? Como o tema é edificando sua casa sobre a rocha, então vamos dizer assim, edificando sua casa sobre a rocha 1, que será agora pela manhã, versículos 1 e 2. E à noite nós estaremos tratando do versículos 3, 4 e 5. Diz assim, aliás, eu estou com a Bíblia na versão King James atualizada, é a versão que eu gosto, mas não diferente de tantas outras versões. Diz assim a palavra do Senhor: a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalhem em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Os obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Nosso Deus e Pai, a Tua palavra é muito preciosa. É ela quem dirige os nossos passos. Os valores que nós temos em nossas vidas, as prioridades, a maneira de ser, as nossas urgências, inclusive, tudo depende da Tua palavra, Senhor. E que nesta manhã, como servos Teus, que queremos ouvir Tua voz, nós rogamos, Senhor, fala-nos nesta manhã, pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Meus irmãos, antes da continuidade ao texto, eu quero só dizer da minha alegria de estar com os irmãos essa manhã. Tem um privilégio tão grande, e o pastor Alexandre bem sabe que não é fácil nós, pastores batistas, deixar nossas igrejas dia de domingo, ainda mais hoje pela manhã e noite, né? E quando eu falei para o meu vice-presidente, falei para os irmãos, pastor, de manhã e de noite, né? Sem contar que no primeiro domingo desse mês eu estive fora, também pela manhã e noite, porque estivemos fazendo um casamento lá em Ilhéus, de maneira que não é fácil, mas os irmãos compreendem que nós somos assim, como batista, com irmãs, que um dos maiores pilares, enquanto denominação, é a nossa cooperação. Olha que coisa linda, né? A cooperação. Hoje estamos cooperando com os irmãos. Quantas vezes os irmãos têm cooperado com outras igrejas? Aliás, pastor, me permita, pastor Alexandre, em nome da associação, já que o senhor é o presidente. Mas é bom não só o senhor que já é da casa, mas dizer aos irmãos a gratidão que a nossa associação tem por essa igreja. Os irmãos não têm ideia como, para nós, vocês são preciosos. Não só pelas ajudas mensais, a contribuição mensal da associação, mas quantas vezes essa igreja tem aberto suas portas para receber reuniões da associação? Quantos membros dessa igreja têm se envolvido no trabalho da associação? E quando eu estava pensando que os irmãos completaram 85 anos como igreja, quantas igrejas aqui dessa região
não for abençoada pela vida de vocês. Vocês são realmente muito preciosos ao Senhor. E eu quero fazer, então, essa palavra de gratidão em nome da associação, uma vez que o seu pastor já fala isso, aí você diz, mas é o nosso pastor, né? Então, receba a nossa gratidão. Eu quero, o pastor me falou de horário, né? Então tem um horário a cumprir. Eu vou deixar o celular aqui, embora eu lembrei, pastor Alexandre, de uma historinha bem antiga, de um rapaz que foi convidado para ir para a igreja pela primeira vez, não entendia nada de igreja batista, de liturgia, ele ficou ali do lado, muito curioso, cada coisa que acontecia ele perguntava àquela pessoa que ele convidou. E o pastor fazia assim, e dizia, o que é isso? Então o pastor mandou ficar em pé. Aí daqui a pouco o pastor dizia assim, ele perguntava, o que é isso? É para sentar. E assim, cada coisa que acontecia, ele perguntava, e na hora que o pastor foi pregar, o pastor tirou o relógio, colocou em cima do púlpito, e ele perguntou, o que é isso? Disse, ele coloca o relógio ali para ver a hora, mas ele nunca lembra de olhar. Eu espero que eu consiga lembrar que os irmãos têm um compromisso. Irmãos, livro dos Salmos, 127. Eu quero só trazer rapidamente, porque esse texto também nos servirá para hoje à noite, que na verdade nós estamos lendo um texto, que na verdade são 5 livros, que os irmãos bem sabem isso, especialmente alunos da IBD, que esse livro é dividido em 5 livros, do Salmo 1 ao 42, é o primeiro livro, do 43 ao 72, é o segundo livro, do 73 ao 89, é o terceiro livro, do 90 ao 106, é o quarto livro, e do 107 são até o 150, então é o quinto livro. Quando a gente olha para esse salmo, por certo você já ouviu falar de salmos de degraus, salmo de peregrinação ou dos peregrinos, salmos de subida, salmo de romagem. É que do salmo 120 ao 134, que são 15 salmos, são salmos que não que o salmista escreveu nesse sentido, mas que os editores compreenderam que esses salmos 120 até o 134 falava de um assunto só. Eram salmos que eram recitados, cantados, enquanto os cativeiros, ou os cativos que vieram da Babilônia, a ir para Jerusalém cantavam. Talvez por isso os salmos peregrinos, ou de degraus, porque dizia também que enquanto estavam subindo, eles estavam recitando estes salmos. Alguns falam que é salmo de subida, porque os sacerdotes, ao sair do seu ambiente para o templo, eles subiam 15 degraus. E em cada degrau, eles paravam para entoar o hino ao Senhor. Então, olhando desta forma, agora apresentado este Salmo 127, o que nós temos para aprender? Trago, portanto, 3 considerações apenas, baseado no tema que o pastor Alexandre nos concedeu, ou nos deu, que é edificando a sua casa sobre a rocha. Meus irmãos, quando a gente fala em edificar, em construir, obviamente a gente pensa logo em paredes. A gente pensa em paredes, alicerces, a gente pensa na casa enquanto construção. Mas eu quero tirar, pelo menos de início, essa ideia da sua mente. Eu queria que você pensasse na sua casa enquanto família. Eu queria que você pensasse em você. Os cultos, eles são muito importantes quando nós participamos, porque sempre nos aprendemos coisas novas. Hoje eu chegar nessa igreja e sentando ali, ouvindo a escola bíblica dominical nesta manhã, eu pude rever alguns conceitos da minha vida enquanto pastor em relação à obra missionária. Então, quero que Deus, no seu coração, possa deixar uma semente da sua palavra, para que você possa pensar como está a sua família. Certa vez eu recebi uma crítica em um dos ministérios que eu estava pastoreando, porque eu gosto muito do mês da família. Então, sempre no mês da família, eu gosto dos hinos, famílias vêm à frente cantar, família vem à frente recitar versículos bíblicos, famílias vêm orar. Geralmente eu peço para que as famílias fiquem juntas, que os filhos, que às vezes não gostam de estar junto com os pais, quando são adolescentes, né? Jovens, eu digo, senta perto, junta a família. E uma vez, na porta da igreja, eu fui questionado.
Porque ele disse, pastor, eu não gosto de vir nessa igreja no mês de maio. Eu disse, porque eu se dou muita ênfase à família. E eu não tenho família. E aquela jovem disse, eu não tenho mãe, não tenho pai, não tenho irmãos. Mas eu lembrei a ela que Deus faz com que os órfãos vivam em família. Eu lembrei a ela que a igreja é uma família. Eu lembrei àquela jovem senhora que nós somos uma família. E quando você sozinho e não tiver mais ninguém, você agir segundo os padrões bíblicos, você está ajudando a formar e edificar uma família. Então pense nisso. Eu não sei qual a situação sua nessa manhã aqui. Talvez você seja o único crente da família. Talvez a sua situação não seja como uma grande família. Mas a sua maneira de ser família, de edificar a sua família, pode abençoar a vida de outras famílias. Olhemos para o Salmo 127, verso 1. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalha em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Quando eu olho para esse texto, a primeira coisa que eu percebo é que a capacidade humana não é suficiente para edificar um lar. A capacidade humana não é suficiente. O texto aqui não está falando para que a gente sejamos ociosos, vagarosos, desinteressados do trabalho. Aliás, eu até pincelei alguns textos que a gente vai ler rapidamente, só para lembrar o que a palavra de Deus fala sobre o preguiçoso ou sobre a preguiça, para que ninguém diga, o pastor Marcos veio aqui falar que a gente deve descansar. Parece que ele é nordestino, sou nordestino, né? De Pernambuco. Talvez alguém diga, não, o pastor é meio, será? Não, perdoe, não vou, a gente nem pode brincar mais, né? Mas se tivesse algum baiano, dizia, eu gosto de ficar na rede, né? Mas, irmãos, olha o que diz o texto sagrado em Provérbios 13, verso 4. Provérbios 13, verso 4. O preguiçoso ambiciona e nada alcança, mas os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. Provérbios 19, 15. Provérbios 19, verso 15. A indolência conduz ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Essa é a realidade. A preguiça não vai levar a nada. E eu ainda acrescento o texto de Eclesiastes, capítulo 10, verso 18. Eclesiastes, capítulo 10, verso 18, que diz assim: por causa da preguiça, o telhado se enverga, por causa da falta de disposição de restaurar, a casa tem goteiras. Olha, o texto está falando do preguiçoso, daquele que você olha para a casa da pessoa e sabe se ela é cuidadosa ou não. Você olha, né? Eu até fico, às vezes, constrangido quando, final de semana, eu não estou com o carro limpo. Porque eu tive uma professora no seminário, até isso a gente aprende, né? Quanta coisa a gente aprende. Até isso, no seminário, tinha uma professora que dizia, olha, pastor com carro sujo é um relaxado que a igreja não vai acreditar nele. E hoje, quando eu estava vindo para cá, minha mulher disse, filho, você não limpou o carro. Olha, é verdade que a preguiça não alcança nada. Mas o salmista não está falando sobre a gente ser preguiçoso, relaxados e descansar da vida. Ele está falando que para a gente edificar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, a gente não pode esquecer de uma coisa que é fundamental. Tem muita gente, eu estou numa cidade que os irmãos conhecem muito bem, a fama que São Carlos tem, necessidade de tecnologia, necessidade das faculdades e por aí vai. Mas sabe de uma coisa? Nenhum talento, carisma ou força, repito, nenhum talento, carisma ou força vale a pena se não estiverem sob a direção do Senhor. Esse é o comentário que está na Bíblia King James sobre esse texto. O que me preocupa, sinceramente, irmãos, enquanto pastor de família, pastor que faz casamento, pastor que faz encontro de casais, pastor que aconselha,
é que eu tenho visto muitas pessoas se preocupando com o seu lar, mas apenas no aspecto material. Que tem investido na vida dos filhos desde pequeno. Às vezes, crianças não são mais crianças, porque as crianças têm mais compromisso do que alguns adultos. Eles têm balé, aula de inglês, Kumon. O que mais? Piano, academia e por aí vai. Mas quantas vezes a gente está investindo na vida espiritual dos nossos filhos? Pensamos desde cedo a faculdade que o nosso filho ou filha irá cursar. Mas temos pensado de que maneira eles servirão ao Senhor? Você já pensou nisso? Com quem seu filho vai namorar? Com quem sua filha vai namorar? Lembro muito bem que desde cedo eu e a irmã Elzani começamos a orar pelo esposo das nossas filhas. E sabe que idade nossas filhas tinham? Que idade, amor? Bem pequenininha. Criança ainda. E um dia uma irmã ouviu a gente falar sobre isso e orar pelo futuro esposo da nossa filha que tinha 3 anos. Com todo respeito aos estereótipos que eu vou citar, só para dizer que a gente tem estereótipos. Mas eu digo que é muito melhor orar pelo seu filho, pela sua filha, pelo projeto, pelo casamento deles agora, enquanto é criança, do que quando ele chegar aos 18 anos, 17, 16, e dizer para você: pai, esse aqui é o meu namorado. Aí você olha assim. Primeira vez foi na sua casa, de bermuda, rasgado, tatuado, brinco, piercing, e tá, você olha assim, e aí, coroa, como é que você vai? E você diz: esse aqui, filha, é o meu namorado. Sabe, quando a gente pensa em tantas coisas e esquece das que são mais importantes. O salmista diz: a não ser que o Eterno edifique a casa, a não ser que o Senhor construa esta família, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. E aí voltamos para Arco Verde, cidade lá do sertão de Pernambuco, onde fomos pastor por 3 períodos, pastoramos as 3 igrejas batistas lá, e das últimas vezes que voltamos, uma irmã procurou a Elzani e disse, já com os filhos adolescentes, um agora já entrou na faculdade para fazer medicina, ela disse: irmã Elzani, hoje entendo a senhora e o pastor, quando vocês disseram que oravam pelas filhas, pelo esposo da filha de vocês, quando ainda eram crianças. Hoje eu entendo o que vocês faziam. Hoje eu entendo. Sabe, irmãos, ela disse: eu julguei vocês mal. Naquela época eu vi isso, achei algo tão estranho. Hoje eu entendo. Finalizo esse ponto dizendo que a capacidade humana não é suficiente. E por isso fecho o contexto que os irmãos já conhecem muito bem, mas convido a ler esse texto também. Provérbios 19, 21. E o autor de Provérbios vai dizer exatamente assim: o ser humano pode fazer muitos planos, contudo quem decide é Deus, o Senhor. Então projete, meu irmão, faça planos, minha irmã, pense no que você deseja enquanto objetivos humanos, acadêmicos, profissionais, empresariais. Pense, planeje, mas não esqueça que quem decide é Deus, o Senhor. O segundo aspecto desse texto do Salmo 127 é quando lá no verso 2 ele diz assim: os obstinados que retardam o seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Eu gosto da Bíblia King James porque ela às vezes traz uma coisa bem interessante. Eu não sei quantas traduções tem essa expressão no Salmo 127, verso 2. O salmista está afirmando que os obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. E aqui a gente faz o contraponto. Nem é ser preguiçoso, porque a Bíblia também condena e mostra que vai se dar mal quem é preguiçoso, mas agora nós temos outro extremo.
é aquele que vive trabalhado. E ele, aliás, tem pessoas, não sei se você é feito do meu pai, eu tenho certeza que ele não está escutando essa mensagem hoje. Mas o meu pai, que está com 82 anos, ele sempre dizia que eu nunca tirei férias. Eu terminava de um trabalho, eu já emendava com outro, nunca tirei férias. Já escutei também pastores dizerem isso. Aliás, recentemente eu vi de uma esposa de pastor, que disse assim: pastor Marcos, nós nunca tiramos férias. O meu marido, pastor, ele viveu para a igreja. Pastor Marcos, às vezes eu queria tanto que ele ficasse com gente, comigo e com as crianças, mas o meu marido sempre colocou a igreja em primeiro lugar. O problema não é servir a Deus, o problema não é ser assíduo e trabalhador. O problema não é conquistar, ter sonho, desejo, vontade de conquistar. O problema é quando eu inverto essas coisas. É quando eu inverto os valores. É quando eu olho para minha esposa e para os meus filhos, ou filhas, ou o inverso, é quando a mulher olha para o esposo e os filhos, e acha que está dando o melhor. E se vangloria de dizer: eu trabalho 20 horas por dia. Eu faço tudo por conta da minha família. Eu vivo em função da minha família. Ele olha com muita alegria os 3 carros, os 3 veículos na garagem. Ele mostra a casa, ele abre a casa com o maior prazer para mostrar a casa e a piscina. Ele tem prazer nisso tudo. E o segundo tópico dessa mensagem é esta: o trabalho satisfaz? O trabalho satisfaz? O trabalho realiza? Pensemos com o autor de Eclesiastes. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 2. É uma das coisas mais maravilhosas que eu tenho enquanto pastor, é que quando eu prego a Bíblia, eu fico despreocupado, porque não é minha ideia, nem meu pensamento, né? Às vezes ou outro tem irmãos na minha igreja que vai até conversar comigo. Domingo à noite eu preguei na igreja, chegando em casa, minha esposa disse: ainda bem que aquele irmão não estava no culto, ainda bem que aquela irmã não foi no culto. Eu disse: mas por quê? Você pegou pesado? Eu falei: não peguei pesado não, foi Jesus que pegou pesado. Eu preguei em Lucas 14, né? Quando Jesus disse: olha, se você ama mais a mãe, o pai, o filho e a filha, por amor, você ama mais até a sua própria vida, você não serve para ser meu discípulo. E aí depois Jesus foi e disse: olha, se você não tomar a sua cruz, se você não morrer a cada dia, você não pode ser meu discípulo. E lá em 14, verso 33, Jesus diz: olha, se você não renuncia a tudo. Aí eu gosto da Bíblia King James, que diz assim: se você não renuncia a tudo de maior valor, você não pode ser meu discípulo. E eu falei das pessoas que priorizam uma série de coisas e não priorizam Deus. Priorizam muitas coisas, menos Deus. Falei até dos crentes que não vêm domingo de manhã porque vai fazer comida. Eu disse: pastor, irmãos, com todo respeito, nesse mundo que a gente não pode falar tantas coisas, mas, gente, eu ainda acho que tem coisas que funcionam bem melhor com mulher. Mas lá em casa, mesmo enquanto homem, eu vou para a igreja domingo de manhã e sou capaz de terminar o culto às 11 horas da manhã, chegar em casa e usar uma coisa que é uma das melhores invenções que tem: panela de pressão. Eu faço feijão, faço uma carne, e antes das 13 horas eu estou almoçando. Não tem razão por que a gente não priorizar o reino de Deus? Tem? Tem razão para não priorizar o reino de Deus? De não estar num domingo na igreja porque eu tenho um outro compromisso? E aí eu disse à minha esposa: eu fico tranquilo, filha, porque eu preguei Jesus. E Jesus disse: olha, se você não renuncia, se você não toma a sua cruz, e se você ama mais pai, mãe, esposa, filho, ou até a sua própria vida mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Nós voltemos para o texto. Eclesiastes 2, verso 10, que diz assim. Eclesiastes 2, 10. De tudo quanto meus olhos e meu corpo desejaram, não lhes neguei nada. Jamais privei meu coração de alegria alguma. Sabia desfrutar de todo o meu trabalho. Essa, pois, foi a recompensa que obtive de todo o trabalho que realizei dedicadamente. Contudo, verso 11,
Contudo, no momento em que passei a examinar tudo que as minhas mãos haviam produzido, e o trabalho que eu tanto me esforçara com alegria para realizar, compreendi que, na verdade, tudo não passava de vaidade, um inútil e enorme vazio, como correr atrás do vento. Ou seja, não há qualquer valor real, nada útil em tudo que se faz debaixo do sol. Eu gosto sempre de ler o texto e parar para pensar, porque tem mais. Você olha para o versículo 18 desse mesmo capítulo, e eu vou ler agora, que diz assim: detesto todo o trabalho com que me afadigo diariamente, pois se tenho que deixar tudo ao meu sucessor. Quem fala isso, irmãos? Olha, quando o pobre fala de riqueza, a gente diz assim, não, o cara fala porque ele desdenha porque ele deseja. Mas a gente está falando de um homem rico, Salomão, um homem que teve tudo, um dos homens que mais teve coisas, um homem poderoso. E é esse rei, esse homem, que depois de ter feito tantas coisas, ele chega à velhice. E ainda bem que chegou à velhice, né? Como dizia minha santa mãezinha, quem não quiser ficar velho, morra cedo, né? Então Salomão ficou velho. E agora velho, ele diz assim, olha, sabe o que acontece? É que tudo isso eu vou ter que deixar para o meu sucessor. Você trabalha muito, irmão? Legal. Mas para só um pouquinho para pensar no seu trabalho. Você tem tempo para a igreja? Culto de oração? Se envolver no ministério da igreja? Andar com seus filhos? Andar com a esposa? Mesmo que ela tenha que ir para o shopping fazer compra e entrar na mesma loja várias vezes? Quem sabe, um bom shopping que tem uma livraria, você pode ficar ali aguardando, deixando ela à vontade. Você tem tempo de participar de alguma atividade do seu filho? Você consegue olhar para o seu filho ou você diz, toma, sai daqui. Isso aqui é uma beleza, né? Para a criança então, né? Oh, para a criança você chega lá, a mãe e o pai, toma, sai. Tem surpresa para a gente. Verso 19. Quem sabe se ele será um homem sábio, honesto, quem? O que eu vou deixar. Todavia, ele será o verdadeiro dono de todo o trabalho que realizei com extremo esforço e sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz o menor sentido. É vazio. Verso 20. Desprezei a vida, olha só. Desprezei a vida e entreguei meu coração ao desespero. Tudo por causa do trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. Para concluir que foi nulo. Ora, tudo é um absurdo. Eu gosto de parar para pensar. Onde está o nosso investimento? Sua força e seus recursos e o seu tempo. Sua força, o seu esforço e o seu tempo. Onde você está investindo? Salmo 127, verso 2 diz que o problema não é o trabalho. O problema é que o trabalho se torna uma idolatria. O problema é que se torna um ídolo. Irmãos, vamos usar Jesus, nosso exemplo. Jesus foi um homem super ocupado. Jesus acordava de manhã e já estava trabalhando. Diz o texto que Jesus ia de aldeia em aldeia, cidade em cidade. Diz o texto que de madrugada Jesus orava. De noite Jesus orava. A gente olha, Jesus está se esforçando em todo. Jesus chega a dizer aos seus discípulos que trouxeram comida e disseram, Senhor, toma, come. Ele disse, não posso, porque uma comida eu tenho para fazer. Não é verdade? Jesus era ocupado? Jesus era ocupado ou não? Era muito ocupado. A sua agenda era extensa. Mas sabe, quantas vezes você olha para o texto e diz assim, e Jesus pegou seus discípulos e foi para um lugar deserto. E Jesus pegou seus discípulos e foi para o outro lado do mar. E Jesus pegou seus discípulos e foi descansar. Qual foi a última vez que você pegou a família para descansar? Quando é que você está pensando em fazer isso? Quando tiver um AVC? Diz os médicos que é quando a gente começa a caminhar para valer, né? Aqueles que não têm tempo para fazer exercício, né? Aqueles que não têm tempo para exercício, não tem tempo. O problema é a agenda, gente.
Aí ele tem um infarto, ele vai no médico e tal, aí a partir daí ele começa a fazer academia, caminhada, ele vai até para São Silvestre, aquele que não tinha tempo. Sabe, irmão, Jesus era o culpado. E eu fecho essa questão, esse tópico agora dizendo, a questão não é ser o culpado. Aliás, Jesus era o super ocupado. Aliás, sabe qual é o segredo do ser ocupado aqui? É que Jesus, em meio à tempestade, Jesus dormia. A questão é que Jesus, mesmo dentro da tempestade, ele descansou. E ensinou tanto isso aos seus discípulos, que uma hora lá em Atos capítulo 12, verso 6, Pedro está preso, algemado aqui com um soldado, algemado aqui com outro, e diz o texto que Pedro dormia. Lembra desse texto? Que o anjo veio para soltar ele e teve que acordar. Disse, acorda, Pedro, acorda. Vamos dar no pé, Pedro. Vamos embora, Pedro, dá no pé. Acorda. Pedro estava... O problema não é o trabalho. O problema é que a gente trabalha tanto e esquece de descansar em Deus e confiar em Deus. O problema é que a gente confia mais em Mamon. Mamon, conhece, né? Mamon. A gente confia mais em Mamon do que em Deus. Jesus aprendeu a confiar e descansar no Pai. Essa é a mensagem do Salmo 127, verso 2. Não é o trabalho em si, é quando ele se torna idolatria. É quando eu tenho, e eu digo, eu preciso ter mais, porque se não, e aí eu deixo confiar em Deus. Terceiro e último, tem tempo ainda? Já perdi aqui o horário, vamos lá. Mas é o último tópico. A questão é que para edificar a sua casa, o seu lar, você precisa compreender que a sua capacidade não é suficiente. Segundo, que o trabalhar sem confiar em Deus também não vale a pena. E terceiro e último, ainda olhando para o Salmo 127, o final do verso 2 diz assim: não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Eu queria fechar essa questão dizendo o seguinte, olhando para Eclesiastes. Porque embora o Salmo 127, aliás, uma vez que dos salmos que nós temos chamado de romagem ou de degraus, que é do 120 ao 134, nós temos 4 salmos de Davi, 10 salmos anônimos e apenas um de Salomão, que é exatamente este. E olhando para esse Salmo 127, que na verdade é um salmo de sabedoria, a gente chega lá em Eclesiastes. E como eu já citei Eclesiastes agora, na mensagem, eu quero finalizar esse terceiro ponto com o final do texto de Eclesiastes, capítulo 12. Tem 2 bons livros sobre Eclesiastes que eu gosto, com todo respeito, pastor Alexandre me perdoe, mas um é aquele que tem verde lá, o livro mais mal-humorado da Bíblia, do Ed René. Ele é gostoso de ler aqueles livros. E um outro que eu gosto muito mais ainda, porque é o meu autor predileto, ou um dos, é o de Isaltino Gomes, o comentário de Eclesiastes. E em Eclesiastes capítulo 12, depois de tantos pensamentos, tantas ideias, e que tudo é vaidade, tudo é correr contra o vento, nada serve, até mesmo tudo passa, né? O sexo, a bebida, o prazer, o trabalho, tudo se torna correr contra o vento. A gente fica perguntando então qual é a mensagem de Eclesiastes? E lá no capítulo 12 ele responde. Quando lá no primeiro versículo, todos nós conhecemos de cor esse texto, lembra-te do teu Criador, no dia da tua mocidade, antes que chegue os tempos em que possa dizer, não tenho contentamento. Ele vai encerrar este livro dizendo qual é o segredo, qual é a chave então. Se tudo é correr contra o vento, se tudo é inútil, se tudo é nulo, se tudo é perca de tempo, o que é importante? Eu não posso deixar de terminar essa mensagem sem responder segundo a palavra de Deus. E a gente descobre isso lá no verso de número 13. Eclesiastes 12, 13. Agora que já disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece a seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Se você quer construir
edificar um lar, e você deseja muito ser abençoado, e você deseja muito ser abençoado, olha para esse texto, porque de fato o Salmo 127, verso 12, nos leva para cá, amar a Deus e obedecer. Nesse comentário de Exaltino que eu falei, que é o comentário de Eclesiastes, ele escreve assim: este é o sentido de tudo, uma atitude de temor. Isso é o sentido de tudo, é o sentido da vida. É uma atitude de temor. E ele continua: não é pela razão, olha, não é pela razão, mas é pela submissão a Deus que nos realizamos. Não é pela razão, mas é pela submissão a Deus que nos realizamos. O mundo tem sentido. O mundo tem sentido para quem tem fé. Então, quem tem fé, olha para esse mundo e vê sentido. Vê sentido. Ou seja, isso aqui não serve, isso aqui não serve. Ele compreende o sentido da vida. E diz mais: a razão e o sentido não nos leva a parte alguma. A razão e o sentido não nos levam a coisa alguma. Deixa-nos mais confusos e correndo atrás do vento. Se você, meu irmão e minha irmã, está edificando o seu lar, e não parou ainda para pensar em que maneira você está edificando, ou se você está apenas olhando pela condição humana, não esqueça que não vai dar certo. Não vai dar certo. Como assim, pastor? Está dando certo até hoje? Eu digo que não dá certo porque lá no verso 14 de Eclesiastes, quando encerra o livro, o autor diz assim: porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Talvez você seja vitorioso aqui nessa vida e seja a pessoa mais reconhecida na cidade. Talvez seu nome saia na revista dos mais famosos, empreendedores, grandes artistas, ou seja o que for. Pode ser, mas não esqueça, você vai deixar para alguém e você não tem certeza se ele vai ser um nécio ou se ele vai ser inteligente com os seus bens que você vai deixar. Por isso, eu ensinei a minha esposa a usar tudo que ela ganhar, de roupa, de sapato, de coxa, talheres. Porque vai que ela morre antes de mim. E vai que por uma necessidade, não porque eu não a amo, né? Mas ela se foi. Eu caso novamente. Aí outra que chega lá na casa vai dizer: nossa, está novinho, nunca foi usado. Entendeu? Mas digamos que eu morra primeiro que ela. E que ela diga: nossa, eu amei tanto aquele homem, mas já se foi. Sou jovem ainda. Preciso de uma companhia. Não posso ficar velhinha sozinha. E aquele chega e seja muito estudioso e vai dizer: quantos livros? Nossa, todos esses livros para mim ler? Sabe, irmão, você não sabe a sua vida. Aproveita agora, edifica a sua vida no conceito de Deus, do Salmo 127, verso 1 e 2. Que Deus nos abençoe. Oremos. Nosso Deus e Pai, obrigado por Tua palavra, que nos ajuda a conduzir a nossa vida, porque é bússola, porque ela verdadeiramente é a razão do nosso viver. E aqui encontramos os conselhos para edificar o nosso lar. Muito obrigado por Tua palavra, Senhor. E ainda que não tenha sido explanado da maneira ideal, creio que o Teu Santo Espírito fará com que cada palavra do texto sagrado possa calar, sossegar os corações preocupados e inquietar aqueles que estão desassossegados, desligados da vida. É assim que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Alexandre.
Amado, louvamos a Deus pela edificação que a pregação da palavra produziu para cada um de nós. Hoje à noite, a Primeira Igreja Batista de São Carlos nos cederá mais uma vez o seu pastor, ou seja, o pastor Marcos Valério estará pregando também à noite. É o momento, nós estamos, irmãos, não conseguimos realizar em 3 dias consecutivos o nosso congresso de família, mas hoje é o dia de você estar conosco, trazer outra família, trazer o visitante para juntos estarmos compartilhando de uma palavra que desde já está trazendo para nós edificação sobre esse tema tão sensível que precisamos abordar, que é justamente sobre família. Nós vamos nesse instante, irmãos, orarmos ao nosso Deus, encerrarmos o nosso culto, porém, aos membros, eu solicito que permaneça, procuraremos ser o mais breve possível no nosso culto administrativo. A nossa pauta está enxuta e nós desejamos encerrar para logo depois estarmos nos ausentando e permitindo o nosso Deus. Estaremos logo mais às 19 horas dando continuidade ao culto ao nosso Deus e também ouvindo a mensagem acerca de família que cada um de nós precisamos. Feche seus olhos, por favor, abaixe a sua cabeça. Nós vamos, nesse instante, falar com Deus. E logo depois do pós-lúdio, nós estamos encerrando e imediatamente iniciando a nossa Assembleia Administrativa. Pai de amor e Deus bendito, graça nós te damos nessa manhã, pela alegria que temos de estarmos na tua casa, pondo no teu altar as nossas orações, petições, ações de graça e gratidão pela existência, ó Deus, da tua igreja, pelas nossas famílias e pelo culto que a ti prestamos. Obrigado também, ó Deus, pela vida do pastor Marcos, da nossa irmã Eusani, que se desprenderam da sua responsabilidade com a igreja local para estarem conosco nessa manhã e também à noite. Continue usando o teu servo, que ele, ao abrir a sua boca, possa o Senhor pôr palavras vindas dos altos céus para falar aos nossos corações. Obrigado também, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos visitantes, aqueles que estiveram presencialmente, aqueles também que acompanharam ou acompanharão posteriormente o culto transmitido pela tua igreja. Leva-nos para os nossos lares após o culto administrativo e que logo mais à noite estejamos juntos, dando continuidade à adoração ao nome do nosso Deus. Tudo isso nós pedimos, desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Com uma oração silenciosa após o pós-lúdio, estamos encerrando esse momento e iniciando a nossa Assembleia Ordinária.